A noção de bens públicos, ela remonta ao Código Civil. Então, o artigo 98 do Código Civil, ele diz que são bens públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Bom, então o que são bens públicos? Bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. E também os bens particulares que estejam afetados à prestação de um serviço público. Nesse caso, eles terão as mesmas características dos bens públicos e serão submetidos ao regime público de bens. Os bens públicos, eles podem ser de qualquer natureza. Eles podem ser corpóreos, incorpóreos, móveis ou imóveis ou semoventes. Eles podem também ser direitos e ações. E o que seria afetação e desafetação? Disse que o bem público, ele está afetado quando ele possui uma finalidade pública. Ou seja, o bem ele está sendo utilizado para o interesse da sociedade, o que o torna indisponível e inalienável. Já a desafetação, ela retira a finalidade pública de um bem, transformando em disponível e alienável. A desafetação e a afetação, elas podem se dar de duas formas, de forma expressa, que é aquela que resulta de um ato administrativo ou de uma lei, como, por exemplo, a administração pública ela pode baixar um decreto estabelecendo que num determinado imóvel dominical, ou seja, um determinado imóvel que não está sendo utilizado pela administração pública, estabelecendo que nesse imóvel seja instalada uma escola, uma biblioteca pública. E a afetação e a desafetação também podem se dar de forma tácita, ou seja, resultando da atuação direta da administração, sem a manifestação explícita da vontade da administração pública. Por exemplo, a administração pública ela pode instalar uma escola num bem dominical sem qualquer declaração expressa. E também a afetação e a desafetação tácitas, além de resultar da atuação direta da administração pública, podem resultar de um fato da natureza, como, por exemplo, um rio que seca, ou então um museu que pega fogo e é destruído. Bom, a classificação dos bens públicos. Os bens públicos, eles podem ser classificados quanto à titularidade, em federais, estaduais ou municipais, quanto à destinação, bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, e quanto à disponibilidade, em disponíveis por natureza, patrimoniais indisponíveis e patrimoniais disponíveis. Bom, com relação à titularidade, eles serão da União nos termos do artigo 20 da Constituição Federal. Lembrando que esse rol do artigo 20, ele não é um rol taxativo. Então, se vocês abrirem a Constituição Federal, vocês vão ver no artigo 20 a seguinte redação: são bens da União os que atualmente lhe pertençam e os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras devolutas indispensáveis, a defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres,
nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e costeiras, excluídas destas as que contenham a sede dos municípios. Os bens públicos, eles se classificam quanto à titularidade, quanto à destinação e quanto à disponibilidade. Quanto à titularidade, eles são classificados em federais, estaduais ou municipais. Quanto à destinação, eles são classificados como bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. E quanto à disponibilidade, eles são classificados em indisponíveis por natureza, patrimoniais indisponíveis ou patrimoniais disponíveis. Os bens federais, ou seja, os bens que pertencem à União, eles se encontram arrolados no artigo 20 da Constituição Federal. Lembrando que o rol não é taxativo. Os bens dos estados e do Distrito Federal, eles se encontram arrolados no artigo 26 da Constituição Federal. O rol também não é taxativo. E os bens dos municípios, eles não se encontram arrolados na Constituição Federal, mas eles existem na norma infraconstitucional. Então, como, por exemplo, as ruas, as praças, os prédios públicos municipais, dentre outros. Com relação à destinação, os bens de uso comum do povo, eles são aqueles bens públicos que estão afetados, que estão à disposição da coletividade para o seu uso. Eles podem ser gratuitos ou a administração pública, ela pode exigir uma contraprestação pelo seu uso, pelo uso pelos particulares. Eles não possuem uma destinação pública específica, então, como por exemplo, praças, ruas, rios, praias. Já os bens de uso especial, eles fazem parte do patrimônio administrativo. Eles também estão afetados, são utilizados também para a prestação de um serviço público, porém, eles possuem uma função pública específica para a administração. Eles possuem também uma avaliação patrimonial. Por isso, eles são chamados de bens patrimoniais indisponíveis, ou seja, eles possuem uma avaliação patrimonial e eles não podem ser alienados, porque os únicos bens que podem ser alienados são os bens dominicais ou dominiais. Então, como por exemplo, dos bens de uso especial, nós temos os prédios das repartições públicas, as escolas públicas, hospitais públicos, veículos oficiais, lembrando, que eles podem ser bens móveis, imóveis, semoventes, corpóreos, incorpóreos, então não são só os bens imóveis, os móveis também podem ser bens de uso especial, como por exemplo, os veículos oficiais. E os bens dominiais ou dominicais, eles não estão afetados, eles não têm uma finalidade pública. Então, como por exemplo, as terras devolutas, os veículos que não são mais utilizados pela administração pública, um prédio que não é mais utilizado pela administração pública. E com relação à disponibilidade, nós temos os bens indisponíveis por natureza, que são aqueles que, devido à sua natureza, não possuem valor patrimonial. E eles também não podem ser alienados, estando, portanto, indisponíveis. Quais seriam esses bens? Os bens de uso comum do povo, as praças, as ruas, os mares e os rios. Já os bens patrimoniais indisponíveis, eles possuem valor patrimonial, porém, por estarem afetados, não podem ser alienados. São os bens de uso especial, que a gente viu no slide anterior. Então, um prédio público, um veículo oficial. E os bens
patrimoniais disponíveis são bens que possuem valor patrimonial, mas não estão afetados. São os bens dominicais ou dominiais. E poderia um particular utilizar, por exemplo, uma praia? O que é que vocês acham? Poderia ou não utilizar privativamente uma praia? Bom, a reserva no espaço público, né? No caso do exemplo aqui da pergunta, a praia é bem de uso comum do povo, configura uma ocupação abusiva que colide diretamente com a destinação comum que foi dada pelo legislador a esse bem. Então a gente viu, né, que as praias são bens de uso comum. Porém, pode eventualmente um bem de uso comum do povo ter um uso privativo. Então, por exemplo, é possível haver uma autorização da administração pública para o uso de uma parte da praia para uma festa de casamento, por exemplo, sem a ocupação total da praia, total e abusiva, e sem que se impeça o acesso das pessoas ao restante da praia. Então, poderia sim haver um uso privativo de uma parte da praia, desde que haja uma autorização estatal para isso e desde que não seja impedido o acesso, né, das pessoas ao restante da praia. E quais são as características do regime jurídico dos bens públicos? Elas são 4: inalienabilidade. Quais são as características do regime jurídico dos bens públicos? São 4: inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. Com relação à inalienabilidade, essa característica ela não é absoluta. Por que ela não é absoluta? Porque ela só se aplica aos bens de uso comum do povo e aos bens de uso especial. Por quê? Porque os bens dominicais, por não terem uma destinação pública, eles são alienáveis. Mas atenção, porque os bens de uso comum e os bens de uso especial, enquanto eles mantiverem essa natureza, eles podem ser objeto de alienação de uma entidade pública para uma outra entidade pública, segundo as normas de direito público. Essa transferência do bem, né, dos bens de uso comum e dos bens de uso especial de uma entidade pública para outra, ela normalmente se dá através de lei. Se esses bens perderem essa natureza pela desafetação, aí eles vão se tornar disponíveis pelos métodos do direito privado. Para que um bem possa ser alienado ao particular, ele deve primeiro estar desafetado. Ele deve ser um bem dominical e preencher os requisitos do artigo 17 da Lei de Licitações. Quais seriam esses requisitos? A autorização legislativa, a declaração de interesse público, a avaliação prévia, a licitação, em alguns casos, na maioria dos casos, na verdade, sendo a licitação dispensada, em algumas hipóteses expressas. E, além disso, a Lei de Licitações, ela estabelece algumas normas especiais conforme a natureza do bem, móvel ou imóvel. Com relação à impenhorabilidade, os bens públicos, eles não podem sofrer uma constrição judicial com a finalidade de servir de garantia
ao credor exequente. Por quê? O artigo 100 da Constituição Federal, ele prevê que a Fazenda Pública pague as suas dívidas resultantes de condenações judiciais por meio de precatório ou requisição de pequeno valor. O segundo motivo, a impenhorabilidade, ela decorre da alienabilidade condicionada, ou seja, se os bens públicos eles pudessem ser penhorados, eles seriam alienados, eles seriam vendidos em asta pública, sem a observação dos requisitos para a sua alienação que estão previstos na lei de licitações, os requisitos que a gente acabou de ver. Afora isso, a possibilidade, a penhora de um bem público, ela afetaria, ela comprometeria ou poderia comprometer a continuidade do serviço público. Com relação à imprescritibilidade, vocês devem lembrar do direito civil que a uso capião, ela é um tipo de prescrição aquisitiva da propriedade. Então, os bens públicos, eles não podem sofrer uso capião. Isso o decurso do tempo, acompanhado da posse, com o ânimo de dono, não retira do poder público a propriedade desse bem. O artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele diz que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O parágrafo único do artigo 191 da Constituição Federal, ele diz que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O Código Civil, no seu artigo 102, ele diz que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. A súmula 340 do STF diz que, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. É importante ressaltar que essa regra, da imprescritibilidade, ela se aplica tanto aos bens móveis quanto aos bens imóveis. E o poder público, ele pode usucapir um bem privado. Agora, é muito importante atenção para o fato de que a medida provisória número 2220, de 4 de setembro de 2001, disciplinou o Instituto da Concessão de Uso Especial para Moradia em Bens Públicos. Então, o que é isso? Essa medida provisória, ela regulariza a posse, não a propriedade, a posse, em terras públicas pelo particular. Então, o parâmetro básico para incidência dessa norma, dessa medida provisória, é a posse ininterrupta e sem oposição de terrenos públicos em área urbana, com a finalidade da moradia, Então, o artigo 1º dessa medida provisória de 2220 de 2001, ele diz o seguinte: aquele que até 30 de junho de 2001 possuiu como seu, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano e rural. Porém, existe uma outra medida provisória de número 759 que foi convertida na Lei 13.465 de 2017, que alterou essa medida provisória de 2001, mudando a data limite
da concessão. Então, antes a data limite era 30 de junho de 2001 e passou a ser 22 de dezembro de 2016. Bom, a medida provisória 2220 de 2001, ela prevê ainda a autorização de uso de imóvel público para fins comerciais. O artigo 9º diz: é facultado ao poder público competente conceder autorização de uso àquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidades urbanas para fins comerciais. Lembrando que essa redação, com essa data de 22 de dezembro de 2016, ela foi dada pela Lei 13.465 de 2017. A autorização de uso de que trata esse artigo será conferida de forma gratuita e o possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à do seu antecessor, ou seja, acrescentar a posse àquele que detinha a posse antes dele, contanto que ambas sejam contíguas. Uma outra característica do regime jurídico dos bens públicos é a não onerabilidade, ou seja, significa que os bens públicos eles não podem ser oferecidos em garantia, seja por penhor, seja por hipoteca, seja por anticrese, institutos lá do direito civil que vocês já devem ter estudado. E o conjunto dessas características que a gente viu, dessas 4 características, forma o regime jurídico dos bens públicos. Os bens, lembrando que os bens privados utilizados para a prestação de um serviço público também possuem essas características. Vão obedecer, portanto, o regime jurídico dos bens públicos. Com relação às modalidades de bens públicos, nós temos os terrenos reservados, os terrenos de marinha, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as terras devolutas, a faixa de fronteira, as ilhas, as águas públicas e as minas e jazidas. O que são os terrenos marginais ou reservados? São aqueles banhados pelos rios, lagos ou quaisquer correntes de água federais e fora do alcance das marés. Por quê? Porque se houver influência das marés, aí vai ser terreno da marinha e não terreno marginal ou reservado. A definição dos terrenos marginais ou reservados encontra-se no Código de Águas e num decreto de 1946 que dispõe sobre os imóveis da União. Então, o artigo 4º desse decreto 9.760 de 1946, ele diz o seguinte: são terrenos marginais os que, banhados pelas correntes navegáveis fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, contados desde a linha média das enchentes ordinárias. Então, tem-se uma linha imaginária que é chamada linha média das enchentes ordinárias. Conta-se 15 metros a partir dessa linha para a parte de terra. Então, aí, nesse espaço, estão os terrenos marginais ou reservados. A súmula 479 do STF diz o seguinte, que as margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. E a quem pertencem esses terrenos marginais ou reservados? Para a doutrina majoritária, em regra, esses terrenos são dos Estados-membros.
porque o Código de Águas, no seu artigo 31 e o artigo 20, inciso 3 da Constituição Federal, assim estabelece. Então, o artigo 31 diz que pertencem aos estados os terrenos reservados às margens das correntes e lagos navegáveis, se por algum título não forem de domínio federal, municipal ou particular. O artigo 20, inciso 3 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: os lagos, rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais serão da União. Então, se um rio ele se estender por mais de um estado da federação, as suas margens vão ser de propriedade da União. E os terrenos da Marinha? O que são os terrenos da Marinha? São aqueles banhados por rios e mares navegáveis. Então, como que se sabe qual é esse terreno da Marinha? Eles são terras da União localizadas entre a linha imaginária da média das marés e 33 metros para o interior do continente. Então, tem uma linha imaginária da média das marés. A partir dessa linha da média das marés, do ano de 1831, conta-se 33 metros para o interior, para o continente. Nesse espaço, né, nesses metros é que estarão os terrenos da Marinha. E se não tiver informação sobre a média da maré no ano de 1831, usa-se como parâmetro a faixa de Jundu. O que seria essa faixa de Jundu? É a vegetação rasteira que cresce no final das praias. E se não tiver essa vegetação rasteira? Aí o perito oficial é que vai medir onde que se daria esses terrenos da Marinha. Qual seria, em qual espaço estariam esses terrenos da Marinha? Bom, os imóveis situados nas orlas, eles são terrenos da Marinha. O particular, ele é titular do domínio útil e a União é titular do domínio direto. Se o particular resolve vender o seu imóvel, o seu domínio útil, a União ela vai receber uma porcentagem sobre essa venda. E essa porcentagem, ela é de 5%, cerca de 5%, e ela é chamada de taxa de laudêmio. Agora, atenção, porque em 10 de junho de 2021, agora, né, há 2 meses atrás, foi anunciado o fim dessa taxa de laudêmio e também o fim do foro anual. O foro anual é uma taxa que é cobrada pela utilização dessas áreas. Então, foi anunciado o fim disso para os proprietários que adquirirem o domínio pleno das propriedades. Ou seja, o proprietário que detém apenas 83% do imóvel, porque os outros 17% são da União, se ele comprar esses 17% da União, ele vai ser isento da taxa de laudêmio e do foro anual, e ele vai ter um desconto de 25% se ele para quem efetuar o pagamento à vista. Então, atenção, porque isso é uma informação nova, é uma informação muito recente e que certamente cairá aí nos próximos concursos públicos e também em exames da ordem. As terras devolutas, elas são bens públicos dominicais, ou seja, são bens públicos que não estão afetados à prestação de um serviço público, não estão desempenhando nenhuma função pública, mas integram o patrimônio do poder público.
O artigo 26 da Constituição Federal, ele fala que incluem-se entre os bens dos estados as terras devolutas não compreendidas entre as terras da União. Contudo, excepcionalmente, as terras devolutas vão ser da União. Em quais casos? Nos casos apontados pelo artigo 20, artigo 20, inciso 2, são bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. É importante ressaltar que o STF e o STJ têm um entendimento consolidado no sentido de que a ausência de menção quanto ao proprietário de um imóvel no registro de imóveis não gera presunção de domínio público. O poder público ele vai ter que demonstrar que é o proprietário daquele bem. As ilhas, elas se dividem em ilhas marítimas e ilhas não marítimas. As ilhas marítimas, elas podem ser oceânicas ou costeiras. E as ilhas não marítimas, elas podem ser fluviais ou lacustres. Onde que a gente encontra isso na nossa Constituição Federal? Nos artigos 20 e 26. Então, o artigo 20, inciso 4, ele diz: são bens da União as ilhas fluviais e lacustres situadas nas zonas limítrofes com outros países, bem como as ilhas oceânicas e costeiras, excluídas destas as que contenham a sede dos municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. E o que é que o artigo 26, inciso 2 diz? Ele diz o seguinte: incluem-se entre os bens dos estados as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Então, o que acontece, gente? O artigo 20, quando ele se refere às ilhas marítimas, ele se refere às ilhas marítimas como bens da União, exceto aquelas ilhas que contenham sede dos municípios, como, por exemplo, Florianópolis, Vitória. Então, isso é uma exceção dessa regra que as ilhas marítimas pertencem à União. E a exceção da exceção, que está na segunda parte do artigo 20, inciso 4. Então, a segunda parte fala, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal. Então, essa exceção, elas não vão ser ilhas da União. E as referidas no artigo 26, inciso 2, né? Que fala que são do Estado as ilhas oceânicas e costeiras, ou seja, as ilhas marítimas que estiverem no seu domínio. Bom, o artigo 26, inciso 3, ele fala o seguinte: incluem-se entre os bens dos estados as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Então, com relação às ilhas não marítimas, que são as ilhas fluviais e lacustres, aquelas que não forem da União vão ser dos estados. E quais que são as ilhas fluviais e lacustres que pertencem aos estados? Isso está no artigo 20, inciso 4, que a gente já leu, que diz o seguinte: são bens da União as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. Então, quando tiver uma ilha fluvial e lacustre que faça limite com outros países, aí vai ser bem da União. Com relação às jazidas, o artigo 20, inciso 9 da Constituição, ele separa a propriedade do solo da propriedade do subsolo. Ou seja, o proprietário do solo, ele não vai ser proprietário dos recursos minerais que estiverem no solo e no subsolo.
Então, o artigo 20, inciso 9, ele diz o seguinte, que pertencem à União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Então, todos os recursos minerais, eles são de propriedade da União. Se um particular quiser explorar uma jazida, ele vai ter que ter um consentimento federal, do Departamento Nacional de Produção Mineral. E a Constituição e o Código de Mineração, eles garantem ao proprietário da terra, onde se encontra essa jazida, participação nos resultados da exploração. Com relação às terras ocupadas pelos índios, o artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal, ele afirma que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. E há uma súmula, que é a súmula 650 do STF, que afirma que não serão de propriedade da União as terras ocupadas por comunidades indígenas no passado remoto. Qual seria esse passado remoto? O marco temporal é a Constituição Federal de 88. Então, as comunidades indígenas que ocupavam já uma determinada terra antes da Constituição Federal de 88, essas terras elas não vão ser de propriedade da União, mas há uma exceção. Qual seria a exceção? Em qual caso que as terras... Com relação às terras ocupadas pelos índios, o artigo 20, inciso 11 da Constituição, ele afirma que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. E o que seriam essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal, são as que eles habitam em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus costumes, seus usos e tradições. Bom, porém, essas terras, embora sejam bens da União, elas se destinam à posse permanente dos índios. Então, o que cabe aos índios é o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Por isso que alguns autores consideram essas terras bens de uso especial. Ocorre o seguinte: se a terra já foi habitada pelos índios, porém quando foi editada a Constituição Federal de 88, o aldeamento ele já estava extinto, então ela não será considerada terra indígena, nos termos da súmula 650 do STF. Então, essa súmula 650 do STF, ela fala que os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Então, essas terras ocupadas em passado remoto por aldeamentos indígenas não são bens da União. Essa súmula, ela estabelece que não vão ser propriedade da União essas terras de passado remoto. E qual seria esse passado remoto? O marco temporal é a Constituição Federal de 88. Então, segundo esse critério constituído pelo STF, somente são consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios aquelas terras em que eles habitavam na data da promulgação da Constituição Federal, que é o marco temporal. E complementarmente, se eles efetivamente tinham uma relação com essa terra, né? O marco da tradicionalidade da ocupação. Assim, se em 5/10/88, quando da promulgação da Constituição, a área em questão não era ocupada pelos índios, isso significa que ela não vai se revestir da natureza indígena de que trata esse artigo 231. Inclusive, vai ter agora um julgamento, daqui a pouco eu passo para vocês os detalhes para que vocês leiam, né?
a respeito disso, sobre essa questão, porque essa súmula 650, ela é defendida pela bancada ruralista. Então, o que está havendo é uma tentativa de se usurpar os direitos indígenas. E há uma exceção a essa súmula, que é a seguinte: quando o desapossamento da comunidade indígena tiver ocorrido de maneira involuntária, ou seja, se eles tiverem sido retirados dessas terras contra a sua vontade, e por isso elas não se encontravam lá quando da promulgação da Constituição de 88, nesse caso, considera-se que o aldeamento não se deu em passado remoto. Eu sugiro para vocês a leitura de uma matéria que foi publicada agora em 24/8/2021, marco temporal, entenda por que o julgamento no STF pode definir o futuro das terras indígenas. Então eu deixei para vocês o link aí no slide para que vocês leiam e compreendam melhor esse assunto tão importante. Com relação à faixa de fronteira, o artigo 20, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele aduz que a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Então, é importante ressaltar que essa faixa não é necessariamente considerada um bem público, que nessa extensão de 150 quilômetros existem bens que são públicos e existem bens que são privados. Com relação às águas públicas, são aquelas que compõem os mares, rios e os lagos de domínio público. Elas podem ser divididas em duas formas, de uso comum e dominicais. As de uso comum são os mares territoriais, as correntes, os canais, os lagos navegáveis ou flutuáveis, as correntes de que se façam essas águas, as fontes e reservatórios públicos, as nascentes, que por si só constituem as nascentes do rio, e os braços das correntes públicas, quando influam na navegabilidade ou flutuabilidade. As águas públicas dominicais são todas aquelas que não estão enquadradas nas de uso comum. Quais são as formas de alienação dos bens públicos? Bom, como a gente já viu, os bens de uso comum e os bens de uso especial, por estarem afetados à prestação de um serviço público, eles são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, nos termos do artigo 100 do Código Civil. A gente viu também que a sua alienação depende da prévia desafetação. Eles são coisas que estão fora do comércio jurídico de direito privado, mas a gente viu que eles podem ser objeto das relações jurídicas de direito público, ou seja, podem ser alienados de uma entidade pública para outra. Quais são as formas de alienação dos bens dominicais? A gente já viu que os bens dominicais eles podem ser alienados. Quais seriam as formas através das quais podem se dar essa alienação? Isso vai estar dentro do Código Civil, somado aos requisitos do artigo 17 da Lei de Licitações, que é a Lei 8666/93. Então, a primeira forma de alienação dos bens dominicais é através da venda. A gente encontra isso no artigo 481 do Código Civil, que diz o seguinte: se os bens forem imóveis, o que vai ser exigido para a alienação é autorização legislativa, interesse público justificado, avaliação prévia, licitação na modalidade concorrência e, excepcionalmente, leilão. Futuramente, nós vamos ter uma aula sobre licitações. Se forem bens móveis, os requisitos vão ser os mesmos dos bens imóveis, com duas diferenças. A autorização legislativa, ela pode ser genérica e admite qualquer modalidade licitatória. Então, não necessariamente vai ser concorrência e leilão, pode ser qualquer modalidade de licitação. A segunda forma de alienação dos bens dominicais é através da doação.
Isso está previsto no artigo 538 e seguintes do Código Civil. Essa doação, ela só é possível em caráter excepcional e vai exigir autorização legal, avaliação prévia, interesse público justificado, sendo que a licitação é dispensada. A terceira forma de alienação dos bens dominicais é a permuta, e a permuta se encontra no artigo 533 do Código Civil. Os requisitos são os mesmos da doação, só se diferencia quanto à licitação, que pode ser dispensável para se atender a uma situação especial. A quarta forma de alienação dos bens dominicais é a dação em pagamento, que se encontra no artigo 356 do Código Civil e possui os mesmos requisitos da permuta, exceto quanto à licitação, que vai ser inexigível em razão da particularidade desse ajuste, da dação em pagamento. Existem alguns instrumentos específicos para a alienação dos bens dominicais, instrumentos específicos do direito público, que nós vamos estudar mais para frente. Quais seriam esses instrumentos? A concessão do domínio, a investidura, a incorporação, a retrocessão e a legitimação da posse. A investidura é a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros da área remanescente de obra pública, quando esta se torna inaproveitável isoladamente. Isso está na Lei de Licitações, artigo 17, parágrafo 3º, e artigo 23, inciso 2, a linha A. Então, como que seria isso? Existe uma obra pública e existe algum proprietário ou vários proprietários de imóveis que fazem fronteira com essa obra pública. E sobra uma área dessa área pública que não vai ser aproveitável pelo poder público. Então, pode ser feita a alienação para os proprietários desses imóveis lindeiros. A incorporação, ela ocorre quando o Estado integraliza o capital de uma entidade administrativa privada de natureza societária através de uma autorização legal. Então, isso está lá no direito empresarial, na Lei das Sociedades Anônimas. A retrocessão, que se encontra no artigo 519 do Código Civil, portanto, vocês já devem ter estudado, é um instituto pelo qual é expropriante, ou seja, quem promove a desapropriação, oferece àquele que foi desapropriado a devolução desse bem que foi desapropriado, devido à desistência pelo poder público da execução do projeto que originou essa desapropriação. Então, é feito o ressarcimento do preço pago pelo bem desapropriado. Então, quem foi desapropriado, o dono do imóvel desapropriado, devolve o preço pago ao poder público e o poder público devolve o imóvel. A legitimação da posse é um modo excepcional de transferência do domínio da terra devoluta ou área pública sem utilização, ocupada por longo tempo, por particular que nela se instala, cultivando-a ou levantando edificação para o seu uso, na forma da legislação pertinente. Isso está lá no Estatuto da Terra, Lei 4.504 de 64. Quais são as formas de aquisição dos bens públicos? Então, os bens públicos, eles podem ser adquiridos através de contratos de compra e venda, permuta, doação, dação e pagamento, e resgate em aforamento. Todos esses institutos que vocês estudaram lá no Direito Civil, através da uso capião, através da acessão natural, através do direito hereditário, testamento, herança jacente, através da arrematação, através da adjudicação, através de aquisição em razão de determinação legal, quando há o parcelamento do solo urbano em razão de um loteamento, o poder público ele tem o direito a uma parte desse loteamento. Então, uma parte desse loteamento é destinada ao Estado. Os bens públicos também podem ser, uma das formas de aquisição dos bens públicos é através do perdimento de bens utilizados para fins ilícitos. Então, isso está lá no Código Penal, ou em razão de um ato de atos de improbidade administrativa.
isso está lá na lei de improbidade administrativa, através da reversão, quando há um contrato de concessão, que nós vamos estudar, né, o que é a concessão mais à frente, numa próxima aula, e através desse contrato de concessão, a empresa, quando há esse contrato de concessão e a empresa, ela não cumpre a prestação do serviço previsto no contrato, então a administração pública ela pode adquirir esses bens, os bens dessa empresa. A aquisição dos bens públicos também pode se dar por abandono de bens móveis ou imóveis e através da desapropriação. Com relação às formas de utilização dos bens públicos pelos particulares, também chamado de uso privativo, o conceito é que é o uso que a administração confere mediante título jurídico individual a pessoa ou grupo de pessoas determinadas para que o exerçam com exclusividade sobre parcela de bem público. Quais são as características? Exclusividade na utilização, exigência de um título jurídico individual pelo qual a administração outorga o uso, estabelece as condições de uso. Esses títulos, eles podem ser públicos, como autorização, permissão e concessão de uso, ou privados. E somente são possíveis para os bens dominicais, na forma de locação, arrendamento, comodato, enfiteuse e concessão de direito real de uso. Então, esses institutos aqui do direito privado, vocês devem ter estudado já no direito civil. Uma outra característica é a precariedade. Todos os atos de outorga, eles são revogáveis a qualquer tempo por motivo de interesse público. E quais são os instrumentos estatais com que o poder público outorga o uso privativo desses bens públicos? Bom, para os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, que, como a gente viu, estão fora do comércio de direito privado, os instrumentos são a autorização, a permissão e a concessão de uso, que são instrumentos do direito público. E para os bens dominicais, são esses instrumentos de direito privado que vocês estudaram no direito civil. A autorização de uso é um ato administrativo unilateral e discricionário, ou seja, a administração pública ela dá, se ela quiser, um ato discricionário, pelo qual a administração consente a título precário que o particular utilize um bem público com exclusividade. Ela pode ser a autorização de uso gratuita ou onerosa, ela pode ser simples, que é sem prazo, ou qualificada com um prazo determinado, e ela é conferida no interesse do utente, ou seja, daquele que vai utilizar o bem público. Como, por exemplo, nós temos o fechamento de ruas do município para que o particular possa transportar uma determinada carga. Ela é diferente da permissão do uso do bem público, porque na permissão o uso é permanente, como, por exemplo, uma banca de jornal. E na autorização, o prazo máximo é estabelecido nas leis orgânicas do município. A permissão de uso é um ato administrativo também unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública faculta a utilização privativa de um bem público para fins de interesse público. Ela é adequada para os usos anormais dos bens públicos. Ela pode ser simples, ou seja, sem prazo, qualificada ou condicionada com prazo, e pode sim que a revogação antes do prazo, ela vai criar para o permissionário o direito a uma compensação pecuniária. A licitação, em regra, ela é desnecessária, salvo quando a lei exigir ou haja mais de um interessado sem possibilidade de atender a todos os interessados. Por exemplo, exemplos de permissão de uso: instalação de barracas em feiras livres, instalação de bancas de jornal, boques em mercados públicos, dentre outros.
E a concessão? A concessão é um contrato administrativo pelo qual a administração pública faculta ao particular a utilização privativa do bem público conforme a sua destinação. Sujeita às normas de direito público, sujeita-se às normas de direito público, é empregada preferencialmente no lugar da permissão, quando a utilização do bem público objetiva o interesse de uma atividade de utilidade pública de maior vulto. Ela pode ser remunerada ou gratuita, ela pode ser por tempo certo ou por tempo indeterminado, mas ela deverá sempre ser precedida de autorização legal. E geralmente de licitação para o contrato. A sua outorga não é um ato discricionário e nem precário, obedece normas regulamentares e tem a estabilidade relativa dos contratos, gerando direitos reais subjetivos ao concessionário. Por ser um contrato intuito personae, ele é privativo e é intransferível. Existem diversas modalidades de concessão, então nós temos a concessão de exploração ou de uso, conforme conferido ou não o poder de gestão dominial. Então, um exemplo de concessão de exploração é a concessão de minas, a concessão de águas, e um exemplo de concessão de uso são as relativas às áreas de dependência dos aeroportos, ocupação de uma via pública, sepultura, dentre outras. A concessão, ela pode ser temporária ou perpétua. Então, a concessão temporária, como exemplo, nós temos a concessão de águas e a maioria das utilizações privativas. E perpétua, como por exemplo as sepulturas. Ela pode ser remunerada ou gratuita, ela pode ser de utilidade pública ou de utilidade privada. Então, quando a concessão é de utilidade pública, nós temos, por exemplo, a que é acessória à concessão de um serviço público. E como concessão de utilidade privada, nós temos, por exemplo, a concessão de sepultura, derivação de águas para irrigação, a concessão especial para fins de moradia, dentre outras. Ela pode ser autônoma ou acessória. Ela é autônoma ou acessória conforme conjugada ou não com uma concessão de serviço público. Para finalizar essa aula sobre bens públicos, eu sugiro que os alunos leiam os julgados e a jurisprudência disponível ao final desses slides, e também o capítulo do livro da Maria Silvia Zanella Di Pietro, disponível para vocês no material de aula.